Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024, em nossa série Reflexões Espíritas. Estamos fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 24, que tem como título Alegas. Este capítulo refere-se à reunião pública do dia 25 de março de 1960 em Uberaba. E este capítulo também está ligado à questão número 220, parágrafo 16 do livro dos Médiuns. Então, vamos ver o que nos fala Emmanuel. Alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que supões adequada, e viajas ante a glória do firmamento num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo, com imensa velocidade, em torno do Sol, e não pensas nisso. Alegas que não compreendes que possam surgir irradiações do espírito, e te equilibras, cada dia, sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço, a 300 mil quilômetros por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas, de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas, com os fluidos sutis, e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana, fora da matéria física, é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real? Alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo e, apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignora os processos por que te desenvolves. Este capítulo é dedicado às inúmeras alegações daqueles que, porventura, não aceitam ou simplesmente desconhecem a vida espiritual. Quando verdadeiramente estudamos e passamos a nos inteirar do desenvolvimento da vida humana aqui na Terra, passando pelas inúmeras civilizações, muitas delas hoje já extintas, vamos compreendendo que a questão da vida espiritual nada mais é do que um processo recorrente dentro da nossa evolução, como da evolução do planeta. Nesta primeira parte do capítulo de hoje, Emmanuel aborda algumas alegações que nós costumeiramente fazemos sem
um critério, sem um parecer coeso, racional, daquilo que pensamos ou daquilo que sentimos, e o que é pior, daquilo que muitas vezes falamos. Sem conhecimento profundo de todo este processo evolutivo da qual todos nós estamos envolvidos, vamos alegando determinadas coisas que, quando analisadas friamente, de uma maneira correta e justa, observamos o quanto elas são verdadeiramente irracionais. Alegas descrença da vida celestial, por ausência da comprovação que supões adequada, e viajas ante a glória do firmamento, num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo com imensa velocidade em torno do Sol, e não pensas nisso. Descrença da vida celestial. Como pode um pequenino planeta como a Terra girar sobre si mesmo com tamanha velocidade em torno do Sol? Quem fez isso? Como isso foi feito? Como negar que isso não é obra de Deus? Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do Espírito e te equilibras cada dia sob a luz solar que te expande na dimensão do espaço a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Como pode o Sol a 300 mil quilômetros por segundo e eu não consigo enxergar nisso a mão de Deus? Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas, de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Os sons que vêm de toda parte, as irradiações fluídicas e magnéticas ao redor de nós. Como não observar tudo isso? Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com os fluidos sutis e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Não é possível, claro, que as almas se alimentem de fluidos sutis, mas eu estou aqui na Terra me alimentando do oxigênio da vida, do universo. Alegas que a existência humana, fora da matéria física, é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real? As nossas ilusões de um futuro que nem chegou e talvez nem possa chegar. Como dizia o nosso querido Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência. Alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo
e apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignora os processos por que te desenvolves. Acreditamos. É impossível a materialização ou a presença daqueles que nos antecederam na morte. Eu nem desconheço, eu nem entendo, aliás, como nasci, como se deu este processo, como que eu vou me desenvolvendo fisicamente e espiritualmente. Alegamos tantas coisas por falta de conhecimento. Alegamos tantas desculpas por falta de conhecimento. Mais uma vez, nós voltamos ao assunto da mediunidade, porque este livro é sobre mediunidade, este livro está ligado ao livro dos médiuns. E temos tantas dúvidas, tantas incertezas dentro de nós, mas queremos muitas vezes ser o médium, aquele intermediário dos espíritos. E somos incapazes de observar a lua, o sol, o céu, as nuvens, a mim mesmo, as coisas que fazem parte da minha vida, que me sustentam como sustentam o planeta e sustentam todo o universo. Tudo aquilo que é invisível e desconhecido a nós cria uma enorme interrogação na nossa capacidade ainda muito limitada da inteligência, porque, na verdade, não nos dedicamos ao estudo perfeito. Como, então, ser intermediário de espíritos superiores se ainda guardamos dentro de nós mesmos inúmeras incertezas? Os espíritos que se aproximarão de nós são espíritos como nós, cheios de alegações, cheios de incerteza, e que não colaborarão em nada para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, para o nosso crescimento interior. Alegas, muitas coisas nós alegamos no decorrer do caminho. Alegamos que não temos tempo, que não temos disponibilidade, que não temos ajuda, que não temos apoio, que não temos a compaixão dos nossos companheiros. E, mediante essas alegações, muitas vezes nos afastamos, nos distanciamos dos nossos trabalhos, por mais simples que eles possam ser. E ao nos distanciarmos, criamos um buraco entre nós e a espiritualidade. E, consequentemente, passamos a ficar à mercê da vida, descrentes de nós mesmos, descrentes da vida, descrentes da espiritualidade, descrentes de Deus. Não conseguimos utilizar de maneira correta e equilibrada as ferramentas que nos foram ofertadas, as ferramentas que nos foram doadas pela espiritualidade, para aprendermos um pouco mais. Negligenciamos aquilo que é evidente, aquilo que é claro, aquilo que, como diz Emmanuel, a genética, a ciência, vem nos comprovando a cada dia. E nos fixamos única e exclusivamente naquilo que a materialidade possa nos oferecer, naquilo que verdadeiramente a vida comum nos dá, nos oferece. Nos iludimos com tantas coisas,
Alegamos a falta disso, mas acreditamos naquilo. E nem sempre aquilo é real, é verdadeiro. Muitas vezes aquilo é algo que possivelmente possa acontecer no futuro, mas nós não temos a certeza de que vai acontecer. E esta alegação constante faz com que a vida vá passando rapidamente e com isso deixamos de cumprir o trabalho que nos cabe, a tarefa da qual fomos incumbidos, a tarefa da qual nos comprometemos a realizar. É claro que não lembramos de tudo por uma misericórdia e bondade de Deus, mas temos sim intuições, temos sim sonhos, temos sim inspirações daquilo que devemos fazer. Porque a nossa consciência que está em mim, espírito, permite-me, de alguma maneira, lembrar de alguma coisa para que eu possa agir. Todas as vezes que vamos alegando alguma coisa, alegamos sempre a responsabilidade para o outro. Nunca alegamos a responsabilidade para nós mesmos. Alegamos sempre a culpa do outro, mas nunca alegamos a culpa de nós mesmos. Com isso, vamos parando no tempo. E ao parar no tempo, deixamos de lado a presença de amigos espirituais, de familiares queridos, todos eles que nos antecederam em encarnações em volta à espiritualidade e que tentam, de alguma forma, nos ajudar e nos amparar. Na segunda parte, Emmanuel continua dizendo: não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Então, não fique se lamentando porque eu não tenho elementos mediúnicos para levantar boas obras. Não fique dependente de informações alheias para ajudar. Faça a sua parte. Se a sua mediunidade ainda é uma ferramenta muito pequena e que ainda precisa de um tempo para desenvolver-se, para que seja absorvida por você mesmo na parte orgânica e, consequentemente, trabalhada para o bem de você, Espírito Eterno, utilize-se de outras ferramentas. Utilize-se do seu conhecimento, da sua bondade, do seu carinho, do seu amor, da sua tolerância, da sua paciência, da sua compreensão, do seu entendimento. Não fique condicionado a outras informações para ajudar de alguma forma. Simplesmente faça aquilo que você pode fazer. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior. E estamos convictos de que fomos chamados para servir. Nós não estamos mais no mundo primitivo. Nós não somos mais espíritos primitivos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos em prova e expiação. Estamos nos encaminhando no que diz questão ao planeta para um mundo de regeneração.
E nós, espíritos, estamos também trilhando o caminho da regeneração. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior, porque todos nós já passamos por inúmeras encarnações. Isto está dentro de nós. E quando eu me coloco à disposição de tudo isso, isso aflora da nossa consciência para ser utilizado na vida comum de hoje. E todos nós estamos, sim, convictos de que fomos chamados para servir e não para sermos servidos. O que Jesus ensinou há quase 2 milênios tem força de verdade para todos os séculos. E a mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho, aos ouvidos de alguém, é lição para todos nós. Então, tudo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos é uma verdade, é uma força para todos os séculos, sem exceção. E se por um acaso nós recebermos uma mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho, a lição é para todos nós, não simplesmente para ele. É o que se dá nas mensagens que normalmente recebemos nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de desobsessão. Toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo. Aliás, antes ele diz assim: importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Faça o bem sempre, porque o bem verdadeiro é todo o bem que fazemos aos outros. E aí ele diz: toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo. Toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo. Não sabes de onde vieram. No entanto, se resolves plantá-los ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as veja agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal. Olha que bonito. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Toma alguns grãos achados na rua, a esmo. Não sabes de onde vieram, nem de quem eram. No entanto, se resolves plantá-los ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as veja agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal. Que bonito. Passo na rua, vejo uns grãos de trigo, não sei de onde vieram, de quem eram,
E resolvi guardá-los com amor e carinho. E resolvi plantá-los. E aí, as leis de Deus, únicas, imutáveis, para todo o universo, leis que nós não vemos, mas que agem, farão com que o solo me ofereça amanhã um vasto e belo trigal. Pare de alegar desculpas, pare de alegar coisas que você não conhece, porque você não estuda, porque você não se esforça para conhecer. Pare de alegar culpas à natureza, à vida corrida, à vida sofrida, ou aos outros que porventura tenham culpa. Pare de alegar. E trabalhe no bem. Surgiu uma oportunidade? Faça o bem. Surgiu outra? Faça o bem. Surgiu mais uma? Faça o bem novamente. As leis naturais da vida vão trabalhar de uma forma invisível, sem que você veja. E amanhã, quando você acordar, lá no solo, você vai enxergar um vasto e belo trigal à sua frente. Este capítulo, como eu disse lá no começo, ele está ligado à questão 220, parágrafo 16 do Livro dos Médiuns. Este Esta questão 220 é na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 17, da formação dos médiuns. E esse item 220 está diretamente ligado ao subtítulo Perda e Suspensão da Mediunidade. E aí, Emmanuel pede que nós observemos o item 16, é o último item deste capítulo. E Kardec pergunta: como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esses ensinamentos? Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? E os espíritos respondem: não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Mais uma vez, nós somos levados
a questão do estudo. Não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca de Jesus. Nós temos os livros. Então, quando nós alegamos tantas coisas, tantas desculpas, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas interrupções, na verdade, nós estamos negligenciando a oportunidade de estudar. Na verdade, nós estamos negligenciando a certeza de que amanhã seremos recompensados com aquele vasto e lindo trigal. Será mesmo que a espiritualidade vai me ajudar? Será mesmo que a espiritualidade vai me amparar? Será mesmo que os espíritos estão do meu lado? Será mesmo que os espíritos me acompanham nas tarefas mediúnicas e nas tarefas do bem? Será mesmo que a caridade, o amor, o perdão, a tolerância, a renúncia, a resignação, a compreensão em favor do outro também me traz benefício? São alegações, porque na verdade nós olhamos para o mundo de hoje e mais uma vez, como já é muito comum, acreditamos que tudo está perdido, que o mundo está entregue à sorte. E achamos isso, ou alegamos isso, porque não estudamos, não tomamos conhecimento das inúmeras oportunidades que o mundo esteve à mercê das dificuldades, das dores e dos sofrimentos, mas que, de uma hora para outra, tudo se renovou, tudo se transformou, tudo se modificou. Destruímos o outro, matamos o outro, prejudicamos o outro, porque de alguma maneira alegamos que o outro é que está atrapalhando a nossa vida. Quando, na verdade, somos nós que estamos atrapalhando a nossa própria vida e automaticamente queremos transferir para o outro a responsabilidade que nos cabe. Formação dos médiuns. Este capítulo do Livro dos Espíritos. Da perda ou da suspensão da mediunidade. Quando os espíritos não encontram em nós subsídios suficientes para o trabalho que necessitam. Não importa se é o Emmanuel ou se é o seu Joaquim da Quitanda. Não importa. A partir do momento que o espírito não encontra em nós a segurança necessária para a tarefa que deseja realizar com a nossa ajuda, para o bem dele, para o nosso e para o bem de tudo e de todos, perdemos o jeito de nos utilizarmos da ferramenta chamada mediunidade. Aquele benefício, de repente, pode ser suspenso. E se insistimos em continuar, muitas vezes nos envolvemos com espíritos brincalhões, zombeteiros, vingativos, que querem se utilizar de nós para nos prejudicar e muitas vezes prejudicar uma coletividade inteira. Vamos parar com as alegações. É preciso que nós tenhamos certeza do que vamos fazer. Não entremos nas tarefas mediúnicas simplesmente por um mero entusiasmo,
simplesmente por uma mera vontade, simplesmente por um mero desejo, ou simplesmente para tentar provar alguma coisa para nós e para os outros. Procuremos entrar na tarefa de bem utilizar esta ferramenta chamada mediunidade quando estejamos convictos de nós mesmos e quando estejamos convictos do que vamos fazer com ela. Porque o bem que oferecemos é o bem que recebemos. O mau uso dessa ferramenta é o mau benefício que vamos receber. Isso não é nenhum tipo de castigo de Deus ou da espiritualidade. É simplesmente uma lei divina, universal, a lei de causa e efeito, da qual vivemos nos dias de hoje, onde jogamos todas as tralhas ruins no rio, que não queremos mais, e quando a enchente vem, o rio devolve tudo de volta para nós. É a falta do conhecimento, é a falta de se fazer o bem. Alegamos que não cuidamos, porque o poder público não cuida. Este processo nunca vai ter fim. Se continuarmos a pensar desta maneira, se continuarmos a agir desta forma. Dentro do processo mediúnico, dentro do estudo do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, é a mesma coisa. Ou nós nos colocamos à disposição para fazer o bem, ou nós nos colocamos à disposição para fazer aquilo que é correto, ou simplesmente vamos continuar alegando, 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 e a vida vai passando e nada realizamos. Emmanuel termina o capítulo de uma forma muito positiva e maravilhosa. O que Jesus ensinou há quase 2000 anos tem força de verdade para todos os séculos. E a mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho, aos ouvidos de alguém, é lição para todos nós. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Toma alguns grãos de trigo, achados na rua, a esmo. Não sabes de onde vieram. No entanto, se resolves plantá-los, ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as veja agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal. Alegar, né? É muitas vezes fugir da responsabilidade. Alego que o mundo invisível não existe. Eu já estudei alguma coisa sobre isso? Não. Eu já pesquisei alguma coisa sobre isso? Não. Eu já conversei com pessoas que acreditam nisso? Não. Então eu alego que não existe. É como aquele médium que começa a preparar-se no trabalho mediúnico, e ele vai se preparando, até que chega um dia em que ele psicografa ali algumas linhas ou dá alguma mensagem psicofônica. Dias depois, ele vai à procura do dirigente e, olhando ou ouvindo, ele diz:
Não acredito que haja espírito aí. Acredito que isso tenha sido de mim mesmo. E todos nós sabemos, pelo estudo da mediunidade, que atravessamos aquele período do animismo, onde há muito mais do médium do que do próprio espírito. Mas se temos uma casa séria, um grupo sério, um trabalho sério, um dirigente sério, ele saberá discernir o que é do médium e o que é do espírito. E sabendo discernir, ele vai poder conversar com este médium e dizer a ele: olha, você está alegando algo que desconheces. Porventura, você já fez uma análise de você mesmo? Porque pela pessoa que és e por aquilo que aqui está escrito, não me parece que isto seja de você mesmo, e sim de um outro espírito. Ou que isto realmente é seu e realmente você esteja aí vivenciando aquele estado de animismo. Então vejam como é importante o deixar de alegar para colocar no lugar disso o conhecimento, colocar no lugar disso aquilo que verdadeiramente nós temos em livros de pessoas sérias, de espíritos sérios, de almas queridas e espíritos queridos que estejam verdadeiramente comprometidos com o bem, com o Evangelho de Jesus, com os postulados da doutrina espírita e com tudo aquilo de bom e de melhor que os demais segmentos religiosos podem nos oferecer para que obtenhamos segurança, confiança e luz. Então fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 24 do livro Seara dos Médiuns, Alegas. Capítulo esse que foi estruturado em reunião pública de 25 de março de 1960. E este capítulo, como eu já disse anteriormente, está ligado ao Livro dos Médiuns na questão 220, parágrafo 16. Quero aproveitar esta oportunidade e desejar a todos um Feliz Natal, de muita luz, de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade. A você, à sua família, ao seu lar, ao seu trabalho, a todos aqueles que fazem parte do seu círculo de vida. Que o Divino Mestre Jesus se faça presente no coração e na mente de todos os seus, principalmente de você. Que seja uma noite abençoada e que nós coloquemos Jesus como a principal figura do Natal, a mais importante, aquela figura que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, que estará sempre conosco, nos amparando, nos ajudando, nos assistindo, para que coloquemos as alegações de lado e obtenhamos as certezas, aquilo que realmente é, tanto na vida material como na vida espiritual. Agradeço pelo seu carinho, pela sua bondade de estar conosco, de estar acompanhando o nosso estudo e de estar também compartilhando o nosso canal e a nossa rádio com amigos e familiares. Um bom final de sexta-feira, um bom final de semana e que o Divino Mestre Jesus e todos os benfeitores espirituais do bem se façam presentes nos nossos caminhos, hoje e sempre.
Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço, Feliz Natal e até o nosso próximo encontro.